Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lisandra Soave, estou de volta falando sobre guerras púnicas. Esse já é o quarto vídeo falando sobre esse assunto e hoje eu trago mais um filme, Scipione l'Africano, Cipião Africano, um filme italiano de 1937 do diretor Carmine Galloni. A história se passa depois da Batalha de Canas, onde os romanos foram sumariamente derrotados pelos exércitos do general Aníbal Barca, que está aterrorizando a Península Itálica. No meu último vídeo eu já falei dele, já falei sobre o filme Aníbal o Invencível ou Aníbal o Conquistador e tinha parado por ali, né? Depois da Batalha de Canas, o Fábio Máximos tinha assumido com uma estratégia de desgastar o acampamento de Aníbal, né, os exércitos ali, não deixar que nenhum suprimento chegue, né, que não cheguem recursos. E agora parece que o jogo virou. O Aníbal realmente se encontra numa situação complicada. Um fato que tinha acontecido no filme anterior que eu não falei foi a questão do Asdrubal, seu irmão. Eu tinha falado, né, que o Asdrubal tinha ido a Cartago para buscar recursos, mas o que eu não falei foi que na volta, e Asdrubal era assim o segundo melhor general depois de Aníbal. Seu irmão mais velho, Asdrubal, era o melhor general, era assim um parceirão dele, tinha ajudado ele muito nas batalhas na Espanha e tudo mais. Então, na volta, quando Asdrubal está chegando com mais homens, com mais elefantes, ele é morto numa emboscada já em Roma e a sua cabeça entregue então no acampamento de Aníbal, né? Então daí em diante a vida dele foi realmente ladeira abaixo, mas ainda assim ele ficou mais de uma década ali na Península Itálica, rondando a cidade de Roma, né? Mas sem invadir a cidade, até que começa então os eventos que serão contados nesse filme. O Cipião é Públio Cornélius Cipião, da família Cipião, da linhagem Cornélio, porque lá tinha isso, assim, é até difícil saber de quem você está falando, porque era o avô, o pai, o neto, o filho, todo mundo com o mesmo nome. Porque era assim uma linhagem. Por exemplo, o Fábio Máximos, ele era da gente Fábia, da linhagem Fábia. Então assim, era aquela linhagem genética mesmo, né? Então era o avô se chamava Fábio Máximos, o filho e tudo mais. Então você nunca sabe de quem que ele está falando. Mas no caso, o nosso Fábio Máximos do filme passado e que vai aparecer nesse também é o pai, que nesse filme agora já é um ancião, né, que foi o protelador. Então o pai era o Fábio Máximos, o verrugoso, e o Públio Cornélio Cipião, aqui no caso, é o filho, porque também era da família Cipião, da linhagem ou da gente Cornélia. Então vamos considerar só Cipião. Então nesse filme, que está ali em 205 a.C. mais ou menos, o Cipião chega no Senado com essa proposta de invadir a África, tá? De ir para Cartago. O Aníbal já está bem enfraquecido ali na Itália, mas ainda é uma ameaça muito perigosa, né? Então o Cipião ele decide juntar algumas legiões e ir então passando ali pela Espanha, né, Cartagena e tudo mais, e ir para África, para Cartago. Só que ali existe aí uma divisão no Senado, porque o Fábio Máximos se opõe, ele ainda é muito respeitado, né, e ele se opõe sumariamente, falando que a prioridade deles é expulsar Aníbal da Península Itálica e não usar recursos, né, soldados, para começar uma nova empreitada longe de casa, né. Mas então fica essa divisão e o Senado decide fazer um sorteio. Então, no resultado do sorteio, o Cipião então sai vencedor e a sua proposta então é colocada em prática. Ele reúne exércitos, né? E a população fica muito animada, assim, muito entusiasmada com essa nova possibilidade. Muitos homens se juntam à causa. Até tem uma história ali secundária de um casal, aparentemente um casal da aristocracia, que o rapaz, um casal jovem, aparentemente sem filhos, tá? Não vi crianças ali envolvidas, só as crianças dos serviçais da casa. Mas o marido, então, se junta ao exército de Cipião e a casa fica lá só sob comando da esposa. Depois vem, então, os soldados de Aníbal e tomam a casa, né? Colocam todo mundo
como refém ali, e essa moça então vai como escrava dos cartagineses, ela, todos os seus serviçais. Mas essa é uma história que corre em paralelo, tá? Uma história assim, tipo um romance que corre em paralelo. Escipião então vai até a África e forma alguns aliados que serão definitivos para a sua vitória. Então aqui eu vou fazer um parêntese para contar a história que envolve a Numídia e os reis ali e uma espécie de um triângulo amoroso também. A Numídia, que ficava onde hoje é a Argélia, ali na região do Maghreb, no norte da África, era formada por tribos de nômades, tribos berberes, que eram exímios cavaleiros, tá? Eles são parecidos com aquela tribo Dothraki de Game of Thrones. E então eles eram exímios cavaleiros e eram parceiros ali de Cartago. Dentre os mercenários de Cartago estavam os numídios ou os númidas. E ali durante esse século III, né, durante as guerras púnicas, essas tribos foram unificadas e separadas em dois reinos. Toda a Numídia era aliada de Cartago, mas foi dado o comando para dois reis. Um dos reis era Sifax, que ficou com a parte ocidental da Numídia, e outro rei era Gaia, que ficou com a parte oriental. E o filho de Gaia, o príncipe Massinissa, era um jovem que tinha ido estudar em Cartago, então era assim, culto, teve uma boa educação, inclusive militar. Lutou com o pai na Espanha também, né, nas guerras púnicas, mas na Espanha. Então era um menino, um rapaz assim jovem, mas que já tinha muita experiência, muito valoroso. E ele estava prometido em casamento para uma jovem da aristocracia cartaginesa, que era a Sofonisba. A Sofonisba era filho de um general aliado de Aníbal, que era o Asdrúbal Giscão. Aqui na história a gente tem pelo menos 3 Asdrúbals, tá? Tinha o Asdrúbal o Belo, que era o genro de Amílcar, cunhado de Aníbal. Tinha o irmão mais velho de Aníbal, o Asdrúbal também. E esse Asdrúbal Giscão, que era um outro general também muito valoroso, aliado de Aníbal. Esse nome, Asdrúbal, e vários outros nomes ali parecidos, eram sempre em homenagem a Baal. Tá? Então era ajuda de Baal, sempre alguma coisa se referindo a Baal, por isso que tem esse término, né? Assim, Aníbal, Asdrúbal. E o Asdrúbal Giscão tinha ficado comandando a cidade de Cartago na ausência de Aníbal. Eu tive uma certa dificuldade de entender como que era esse sistema de governo, tá? Porque não era rei, não era governador, não. Quem governava a cidade de Cartago era um sufete, que era um similar ao cônsul romano, tá? Então, e também ali um conselho de anciãos e pessoas importantes, né, que faziam essa gestão da cidade, né, que governavam a cidade e que também tinham esse papel de general. Era como os cônsuls mesmo, que também eram senadores, eram cônsuls, eram generais, tudo ao mesmo tempo. Então a mesma coisa em Cartago. E ela era a Sofonisba, então era filha desse general Asdrúbal Giscão. Não sei se ele chegou a ser um sufete ou quase isso. Era da alta nobreza lá de Cartago. Então, para formar esse pacto de aliança, de ajuda mútua ali na guerra, havia esse compromisso de casamento de Sofonisba com Massinissa. Até que o pai de Massinissa, o Gaia, ele morreu e houve ali uma disputa pela liderança entre os primos. Então era uma tendência natural que Massinissa ficasse como rei, porém o trono foi usurpado pelos primos e ele foi expulso do seu reino. Ao mesmo tempo, o Sifax conseguiu ali uma preponderância e como o Massinissa tinha sido exilado, né, do seu reino, o Asdrúbal não viu mais motivo em continuar com seu compromisso e deu então a Sofonisba em casamento para o Sifax. E o Massinissa passou um período completamente assim acabado, porque o pai tinha morrido, o seu trono tinha sido usurpado,
a mulher que ele amava, né? Porque ele já sabia quem era Sofonisba, existia um sentimento entre os dois, né? A mulher que tinha sido prometida em casamento, então, foi dado para outro homem. Ele então resolveu procurar o Cipião para fazer ali uma aliança. Só que ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha exército, não tinha nada, ele era um homem só. E o Cipião falou, não, a gente até pode ter aqui uma aliança teoricamente, né? Mas na verdade não tem nada que eu possa te oferecer também, né? Não havia nenhuma moeda de troca ali no caso. Até que ele vai então procurar a ajuda de um outro rei ali no sul, que eu não me lembro agora o nome, mas esse rei se compadece da situação dele e coloca à disposição dele alguns acho que 4.000 homens, alguma coisa assim, um exército, né, um pequeno exército, para ele começar a vida dele de novo, refazer a vida dele, e com isso ele foi então se unindo aos romanos e conseguindo as vitórias. Até que ele, junto com os romanos, consegue derrotar o Sifax. Sifax é colocado como prisioneiro e a Sofonisba, então, se atira a seus pés pedindo clemência, né? Falando, olha, eu quero que você me ajude, eu preciso que você me ajude, porque se eu cair nas mãos dos romanos como espólio de guerra, meu destino vai ser cruel. E os dois, realmente, eles se amavam, né? O Massinissa, então, fala, não, você vai ser minha esposa, vamos casar logo no mesmo dia, porque assim os romanos não vão poder te levar como espólio de guerra, já que você agora é minha esposa, você não é mais esposa de Sifax, é esposa de Massinissa, e eles não podem te levar. Ela, não, tudo bem, então, mas se você não conseguir, mesmo com o casamento, não conseguir garantir a minha segurança, eu vou te pedir uma coisa, você vai ter que fazer um juramento. Você não vai me entregar para os romanos, você mesmo vai acabar com a minha vida aqui mesmo, entendeu? Eu não quero ser entregue para os romanos de jeito nenhum, eu prefiro morrer aqui pelas suas mãos do que ser entregue aos romanos. E o Massinissa vai falar com o Cipião e tudo sobre esse assunto, mas o Cipião, ele fica irredutível, fala que ela não tem como poupar a vida dela, que ela vai a julgamento em Roma, sim, mesmo tendo casada com ele. E aí acontece o que a Sofonisba tinha pedido, né? Ele entrega para ela então um copo de veneno e ela então tira a vida dela ali mesmo. Bem, é uma história até parecida com a história do filme anterior, né? Que foi provavelmente inspirada nessa história que foi verídica, tá? Aquela história do outro filme era uma história fictícia, porém essa foi uma história verídica. E aí o Massinissa, então, ele consegue unificar as duas Numídias e passa a ser um rei que vai ter uma vida muito longa, ele vai viver até os 90 anos, depois ele vai ter muitas mulheres, vai ter quase 100 filhos, e a história acho que quase toda da Argélia ali é com os descendentes dele, né? Então, depois tem um neto dele também que vai ser bastante relevante ali na história. Então voltamos para a história do Cipião, que está ali na África, faz essa aliança com Massinissa, eles são vitoriosos, até que Aníbal é forçado a voltar para proteger a sua cidade, Cartago. Ele é chamado de volta, ele volta muito a contragosto, porque ele não quer deixar a Itália, ele não queria ter voltado para Cartago, mas volta mesmo assim e já percebe ali pela situação que não vai ter muito jeito, ele vai ter que negociar a paz, e ele chama então o Cipião para uma conversa, tá? É um encontro histórico, assim, é muito importante, e nessa conversa ele vai então o Cipião com o intérprete, né? E ele já leva logo os soldados escondidos ali, porque não podia confiar no Aníbal, né? Ele era muito sorrateiro, né? Sempre aparecia com surpresas assim desagradáveis, então ele já levou um exército ali escondido, mas para a conversa mesmo foram os dois. E Aníbal então propõe, em troca da paz, que todas as colônias sejam devolvidas, né? Sardenha, Sicília, a Córcega, tudo seja devolvido para a Itália, e que ele fique só com Cartago mesmo, que eles não vão sair novamente empreitadas assim para reconquistas e tudo mais, coisas que eles já tinham feito no passado. Então não podia nem confiar. Ele falou, eu sei que você não pode confiar, que a gente já descumpriu esse compromisso, mas agora sou eu, Aníbal, que está falando, então na minha palavra você pode confiar. Aí o Cipião fala, olha, você me desculpe, mas tudo isso que você está oferecendo nós já conquistamos, já é nosso, então você não está oferecendo nada
que a gente já não tenha e é realmente muito difícil confiar na sua palavra, então realmente não me interessa essa proposta sua. Eu não vou nem levar para o Senado uma proposta dessa, que não tem nem cabimento, e nós vamos para a guerra sim, eu quero ir para a guerra. E ali então eles vão para a Batalha de Zama, que foi a batalha definitiva em 202 a.C., da qual os romanos saíram vitoriosos. Dentro dessa batalha tem vários aspectos para ser analisados, né? Por exemplo, os elefantes, né? Que eram até coloquei um elefantinho aqui para simbolizar, né? Os elefantes, que eram a grande arma, né, de Aníbal, os elefantes que ele tinha, eles tinham sido capturados há pouco tempo, eles não estavam bem treinados, então foi tudo assim muito rápido, né? Então eram elefantes que facilmente podiam se voltar contra o próprio exército cartaginês mesmo. Quando começou a batalha, logo a primeira linha já ia os elefantes, né? Os romanos, eles já tinham aprendido muita coisa, né? Eles já não eram os mesmos de 10 anos atrás, né? Então eles fizeram assim muito barulho, tocaram as cornetas, bateram tambores, aquilo deixava os elefantes assustados e incomodados. Então foi aquela confusão, a primeira leva ali com o elefante já foi perdida, depois vieram as outras cavalaria, infantaria, toda aquela coisa de guerra. E por último ali tinha a linha dos veteranos de Aníbal, tá? Que estavam ali mais para fazer uma presença, um volume. O ideal é que não se chegassem neles, né? Que todas as frentes do exército anteriores, né, conseguissem dar conta e que não chegasse nele, mas acabou chegando nos veteranos também e aí o Cipião saiu vencedor nessa batalha. Houve ali um discurso também, né, do Cipião falando com os seus soldados, falando, olha, aqui não vai ter jeito não, ou é a vitória ou é a morte, porque ser pego por um soldado cartaginês aqui, o destino vai ser o pior possível, então, gente, a gente vai aqui ou para vencer ou para morrer. Então, essa vitória dos romanos na Batalha de Zama pôs fim à Segunda Guerra Púnica. E o filme termina então com o final dessa batalha. Esse filme, como eu disse, é de 1937. Ele foi produzido pelo filho do Benito Mussolini na Itália e tinha o objetivo de promover uma propaganda fascista, tá? Inclusive tem várias cenas assim bem fascistoides, assim, aquele pessoal com o braço esticado, sabe? Aquela população toda aclamando o Cipião ali. Então ele tinha uma propaganda fascista e também já começava a abrir caminhos para uma possível invasão do norte da África que Mussolini estava planejando. Então esse filme ele veio com essa finalidade. Apesar disso, aqui eu aproveito o filme para abordar esse aspecto histórico do Cipião africano, né? Contar a história dele. Muito se ouve falar sobre Aníbal, mas sobre ele realmente não se tem muita coisa, né? A gente não escuta falar, não se aprende na escola, ou se é ensinado também muito resumidamente, né? Porém, ele teve um papel de extrema importância, né? Porque se Aníbal tivesse vencido a guerra, a história hoje seria completamente diferente, né? Até a nossa origem, né, greco-romana ali também teria sido totalmente invertida, comprometida. Tá bom, gente? Mas esse foi o filme de hoje. Não acaba aqui não, viu, gente? Tem muito filme ainda para eu falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.